Olá, catequista, liderança, você que nos acompanha em mais uma etapa da nossa Escola Catequética de Multiplicadores, promovida pela Coordenação Bíblico-Catequética da Arquidiocese de Florianópolis. Hoje chegamos na etapa 215. Seguimos então os nossos estudos neste mês da Bíblia, falando sobre o profeta Ezequiel. Frei Rondinelli está nos acompanhando neste itinerário de estudos neste mês. Frei Rondinelli, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Então, agora, depois de 2 etapas, mais uma etapa aqui nos acompanhando. Então, já começo perguntando para o senhor, já que estamos, então, seguindo os estudos sobre o profeta Ezequiel, eu pediria que o senhor falasse para nós um pouco da vocação do profeta. Muito bem. A vocação do profeta Ezequiel aparece logo ali no início do livro, até o capítulo 3º. Acontece de forma marcante em meio ao exílio dos israelitas na Babilônia. Essa palavra exílio e também o local Babilônia são termos importantes para nós compreendermos a Sagrada Escritura, pois a Babilônia era uma grande nação situada a norte de Israel, a norte da Palestina, que no século VI dominou Israel, deportou parte da população para lá. Um desses deportados foi o profeta Ezequiel. É nesse contexto que acontece o seu chamado, a sua vocação. Deus se revela a Ezequiel através de uma visão e o chama para ser profeta em um contexto difícil, de rebeldia e de afastamento espiritual do povo. No capítulo 2º, Deus o chama de filho do homem e o envia aos israelitas, uma nação rebelde que se afastou dos caminhos divinos. Ezequiel recebe a missão de falar o que Deus lhe ordena, mesmo que o povo não queira escutá-lo. Ele não deve temer a hostilidade do povo. E no capítulo 3º, Deus reforça o seu chamado, fazendo Ezequiel comer um rolo da palavra. Lembremos que a Bíblia, os livros bíblicos, eles não eram em formato de livro como nós temos atualmente, mas em rolos de pergaminho ou de papiro. Deus fez com que Ezequiel comesse aquele rolo que simboliza a palavra divina. Essa palavra, apesar de difícil, é doce para Ezequiel, pois carrega o poder e a vontade de Deus. Assim, o profeta Ezequiel é chamado a ser sentinela do povo de Israel, responsável por anunciar aquilo que ouvir de Deus. Assim se deu a vocação do profeta Ezequiel. Frei, e tem alguns trechos da profecia de Ezequiel que são conhecidas por nós. E, por exemplo, o capítulo 34, que traz o tema do pastor e suas ovelhas. Qual é o sentido que esse texto tem para nós? É um texto muito bonito, de fato. Usa a imagem do pastor para falar dos líderes de Israel, que falharam em cuidar de seu povo. Eles se preocupavam apenas com seus próprios interesses e não protegiam nem guiavam o povo, as ovelhas, aí pastor e ovelhas. Deus promete então assumir esse papel de pastor, já que os pastores não estavam dando conta. Deus seria o pastor, buscando as ovelhas perdidas e cuidando pessoalmente delas. Para nós cristãos, essa passagem remete diretamente a Jesus, que no Evangelho se diz: eu sou o bom pastor, que se entrega pelo rebanho, cuidando com amor e dedicação, e dedicando a sua vida para salvar cada um de nós. Hoje, esse texto nos desafia a seguir o exemplo de Cristo, cuidando uns dos outros e garantindo que ninguém se perca. Importantíssimo para
vocês que são catequistas, que de certo modo são pastores, exercem uma missão de pastoreio, de cuidado, e devem fazê-lo de maneira digna, comprometida, com honra. Certo. Ô Frei, agora outro trechinho assim que é conhecido, está no capítulo 36, no versículo 26, que fala sobre o coração novo. Então, de que modo esse texto pode ser entendido para nós catequistas, na nossa catequese? Certo. Deus, ele promete aos israelitas que vai tirar deles o coração de pedra, insensível, e dar um coração de carne, capaz de amar e ser fiel. Na catequese, esse texto pode ser entendido como um chamado à conversão. Deus não deseja apenas que sigamos leis friamente, mas que o nosso coração seja transformado, vivendo de forma autêntica e amorosa. A catequese, então, busca formar corações que amem a Deus e ao próximo, acolhendo a sua graça para transformar vidas. Como catequistas, vocês têm uma missão de quebrar, substituir os corações de pedra por corações de carne, corações que amam de verdade, corações semelhantes ao coração de Jesus, manso e humilde. Agora então, Frei, vamos fazer uma junção aqui desses 2 capítulos, do 34 e do 36. Como que eles podem nos inspirar na relação com as famílias na catequese? Certo. Esses 2 capítulos ensinam que os catequistas, assim como o bom pastor de Ezequiel e o bom pastor que é Jesus, devem guiar, cuidar e nutrir as ovelhas espiritualmente. O catequista é chamado a ser próximo das famílias, acolher suas dificuldades e ajudar cada pessoa a encontrar o caminho de Deus. O coração novo representa a renovação da fé. E os catequistas têm a missão de serem instrumentos para que as famílias experimentem essa transformação em suas vidas. Muito obrigada, como sempre, falando coisas muito bonitas para todos nós catequistas. Nós agradecemos a sua participação, Frei Rondinelli, nesta etapa 215. Esperamos o senhor, então, na próxima etapa, 216, para assim finalizarmos o nosso mês de estudo sobre o mês da Bíblia. E você, catequista e liderança que nos acompanha, fique agora com a nossa leitura orante da Palavra de Deus. Catequista e liderança, convido você agora para juntos fazermos a nossa leitura orante. O texto bíblico de hoje é Ezequiel, capítulo 34, versículos do 1 ao 31. Prepare o ambiente para a oração com Bíblia, vela acesa e crucifixo. Leia o texto bíblico com atenção, marque as palavras ou frases que mais chamaram a sua atenção e, com a ajuda do texto, responda as perguntas sugeridas neste cartão. Neste cartão número 2, podemos juntos dialogar com a palavra. Podemos ver que, nesse texto bíblico de Ezequiel, ele nos apresenta uma imagem vívida e perturbadora, pastores mais preocupados com seus próprios interesses do que com o bem-estar do rebanho. Esta parábola nos convida a uma profunda reflexão sobre a natureza da liderança espiritual e sobre a nossa missão como catequistas. A verdadeira liderança não se trata de poder, mas de serviço. O bom pastor coloca as necessidades do rebanho acima das suas. A parábola do bom pastor nos desafia a sermos líderes humildes, dedicados e apaixonados por nossa missão. Ao colocarmos as necessidades dos outros em primeiro lugar, estaremos seguindo o exemplo de Jesus Cristo e contribuindo para a construção de um mundo mais justo e solidário. E agora, juntos como catequistas em oração, finalizemos essa etapa. Senhor, fonte de toda a sabedoria, agradecemos por nos presentear com a Tua sagrada palavra, que neste mês dedicado à Bíblia,
possamos aprofundar nosso conhecimento e amor por ela. Concede-nos a graça de encontrar em teus ensinamentos a luz que guia nossos passos e a força que nos impulsiona a anunciar o Evangelho. Que, como catequistas, sejamos instrumentos de tua palavra, transmitindo-a com paixão e clareza aos nossos catequizandos. Amém. Até a próxima semana.